Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você for assistir esse vídeo. Quero agradecer. Hoje nós estamos no dia 12, né? 12 de agosto de 2020, quarta-feira. Mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar nele, amém? Ontem eu falei sobre oração, vou continuar falando hoje sobre oração, mais um pouco. Não dá para esgotar esse assunto, porque o assunto é muito extenso, os nossos vídeos são curtos, mas a gente vai trazendo mais alguns, jogando mais luz no nosso entendimento, né? Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, quero pedir para você que nos ajude. Já ultrapassamos a marca dos 300, queremos chegar aos 400 e contamos com você. Nos ajude, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se já é inscrito, compartilhe o vídeo, peça para alguém se inscrever, um amigo, um parente, um querido seu. Isso nos ajuda a crescer, amém? Dê o seu comentário nos vídeos, isso é importante. Orei ontem pelo Messias, que pediu oração, Messias Farias, lá de Goiânia, pela família dele. E se você tiver também um pedido de oração, pode escrever aí no comentário que a gente ora, tá bom? E se você tem liberdade e alegria no coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, através da Vida Plena, Ministério Internacional, a nossa conta está aqui do lado do título da palavra, do lado do título desse vídeo. É só você clicar nessa setinha para baixo, que aí a tela desce e aparece os dados da conta. Você pode fazer a sua contribuição, uma TED, de transferência, do jeito que ficar melhor para você, tá bom? Então vamos à palavra de hoje. Eu falei que hoje eu ia falar sobre oração em línguas, vou falar um pouco sobre isso. Eu não vou esgotar o assunto, porque o assunto é muito extenso, mas desde já posso recomendar para você aquele livro do Kenneth Hagin, que chama-se Línguas, né? É um livro muito bom e ele é muito esclarecedor, trata sobre esse assunto assim de uma forma bem abrangente, bem didática, e é um livro muito bom sobre esse assunto. Ontem eu falei sobre oração, né? Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 diz orai sem cessar, Efésios 6,18 diz orando em todo o tempo, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E eu falei sobre, né, o orar em secreto, o Pai que vem em secreto nos recompensa, como Jesus falou lá em Mateus 6, versículos 5 ao 8. Né? Expliquei também a diferença da oração do fariseu e do pecador, que está lá em Lucas 18, de 9 a 14. Né, e deu o exemplo de Jesus como um homem de oração, um exemplo para nós, né, porque em todas as situações Jesus estava sempre orando. Antes de tomar decisões importantes, Jesus estava orando, antes de milagre, Jesus estava orando, depois de milagre, Jesus estava orando. Então Jesus é um exemplo para nós, o Senhor Jesus é um exemplo de homem de oração. E hoje eu vou falar sobre a oração em línguas. Queridos, a oração em línguas pode parecer um assunto assim para muitas pessoas na igreja, ainda é um certo tabu. Mas se nós examinarmos as Escrituras, a gente vê que foi o próprio Senhor Jesus que falou primeiro sobre isso. Lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus instrui, né, ordena aos seus discípulos, em Marcos 16 ele diz, depois que Jesus ressuscitou, ele diz, ide, né, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E ele continua dizendo, em meu nome falarão novas línguas, ou orarão em línguas, né? Em meu nome falarão novas línguas, né? Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes causará dano, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então Jesus falou primeiro sobre orar em línguas, falar em línguas, que é em meu nome. Só quem pode usar o nome de Jesus é o corpo de Cristo, é a igreja, são aqueles que nasceram de novo. Então a oração em línguas é algo para a igreja. É uma ferramenta que o Senhor deixou para que nós pudéssemos desfrutar, né, do poder que há na oração em línguas. Isso eu vou falar mais para frente. A gente vê que ali em Atos, quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que viesse, né, o Espírito Santo. E aí depois a gente vê a narrativa de que quando eles estavam reunidos ali no cenáculo, né, e eles foram batizados com o Espírito Santo e muitos falaram em outras línguas, alguns falavam até, e as pessoas que vinham de fora entendiam até na sua língua natal, né, aquilo que eles estavam lendo. As pessoas os tomaram como bêbados, né, como embriagados, mas eles oraram em línguas e dali veio uma ousadia
Pedro se levantou, pregou e foram muita gente, né? Milhares de pessoas que foram convertidas naquele dia, né? Então a ousadia tem, a oração em línguas tem esse poder de trazer ousadia para nós, para pregarmos a palavra com intrepidez, para agirmos em cima da palavra e fazer aquilo que Jesus disse que era para nós fazermos. Impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, pregar a palavra com ousadia, com intrepidez, pregar no Espírito e a palavra impactar a vida das pessoas. Paulo, falando sobre oração em línguas, em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 e 2, ele diz, segui o amor, porque no capítulo 13, ele fala sobre o amor, vocês lembram disso, né? Mas no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, orar em línguas é um dom espiritual, mas principalmente que profetizeis. 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quem fala em outra língua não fala a homens, fala a Deus, visto que ninguém o entende. As pessoas que estão à sua volta, você está orando em língua, elas não entendem o que você está falando, a não ser, né, que seja interpretado aquilo que você está orando. E ele fala aqui que em espírito você fala mistérios com Deus. Essa palavra mistérios, do grego, ela é a derivada da palavra muo, M-U-O, muo no grego. Essa palavra muo no grego, ela tem um sentido seguinte, é como se você estivesse falando com uma pessoa, como se uma pessoa estivesse aqui do seu lado e você estivesse falando com ela assim de uma forma bem secreta, você estivesse falando até com a boca fechada, assim. Tá vendo quem chegou? Você tá vendo quem chegou? Então é como se eu estivesse falando com uma pessoa bem próxima de mim, com a boca fechada, e ninguém ao meu redor entendia o que eu estou falando, mas aquela pessoa que está bem aqui colada em mim, ela entende, né? Eu estava falando aqui, você viu quem chegou? Né? Para dar um exemplo para vocês. Esse é o sentido, quando nós estamos orando em línguas, que nós estamos falando, o nosso espírito está conectado com o Espírito Santo e nós falamos mistérios, segredos, né? Assuntos que dizem respeito a essas duas pessoas, ao meu espírito, a mim e ao Espírito Santo. É nesse momento que o Espírito Santo me passa instruções, é nesse momento que o Espírito Santo me dá orientações específicas para a minha vida, segundo o propósito dele para a minha vida, segundo a direção dele para a minha vida. Então a oração em línguas tem essa capacidade de você estar orando em língua, ninguém entende, mas você vem no seu espírito discernimento, vem no seu espírito esclarecimento, vem no seu espírito inspiração para aquilo que você deve fazer, para decisões que você deve tomar, sobre o propósito de Deus na sua vida, coisas que dizem respeito especificamente à sua vida, a você. O Espírito Santo fala com você no momento em que você está orando em línguas. E a oração em línguas também, que tem a capacidade de, quando nós não sabemos como orar por uma pessoa, a melhor ação, quando a gente não sabe o motivo, a melhor ação é orar em línguas, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele ora a perfeita vontade do Pai. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 27, ele diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando nós oramos em línguas, nós não sabemos orar como convém, nós oramos em língua, o Espírito Santo intercede por nós, ele pega a nossa oração em línguas e ele é como se ele interpretasse, traduzisse, né, para Deus, segundo a vontade de Deus. Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, é o que está aqui escrito em Romanos 8, 26 e 27, desculpe. Quando eu venho ministrar aqui, que eu não coloco a jaqueta, o que acontece? Aqui fica muito frio, e aí me dá esses frios, mas hoje eu não quis colocar a jaqueta, mas vamos lá. Então, queridos, nós precisamos acordar para essa disciplina espiritual que é a oração, porque Deus, ele está mais interessado em falar a nós e nos ouvir do que nós mesmos em relação a ele.
Olha, tem tantas instruções, tantas direções, tantas orientações que Deus tem para nos dar, mas muitas vezes nós deixamos de receber essas orientações, essas direções e desfrutar desse discernimento de Deus para nós, porque nós não nos detemos, nós não paramos, nós não nos desligamos do dia a dia, do corre-corre, da rotina, para nos dedicarmos um tempo para falar com Deus, para ouvir a Deus, para adorá-lo, para estar ali diante de Deus, sabe, sem celular, com o celular desligado, sem nenhuma conexão com o mundo, sozinho, só nós e Deus, de modo que Deus possa falar e nós podemos ouvir. Amém? Eu quero deixar isso para você. Vamos nos desligar, quer dizer, tirar um tempo para estarmos desligados do mundo, para nos conectarmos com o nosso Pai. Deus quer falar conosco, Deus quer nos dar as instruções. As instruções de Deus, que são para o nosso crescimento, as instruções de Deus são para que nós possamos tomar boas decisões, bons direcionamentos e a gente possa desfrutar da vida plena que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Sobre oração também, tem um texto interessante, eu não vou... esse texto aqui, eu tenho uma palavra específica nesse texto, eu vou só ler, que é Filipenses 4, do versículo 4 ao 8, ele diz assim, Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aqui diz, Paulo está falando que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, querido, se nós temos alguma situação que nos preocupa, que está nos ocupando, nós devemos fazer o quê? Colocar diante de Deus e não ficar ansioso. Nós temos Deus, querido, nosso Pai, para nos ajudar. Para que nós vamos ficar preocupados? Se nós temos alguém que é maior, que é mais poderoso, que pode nos ajudar, que pode resolver, vamos colocar diante dele. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, então, não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, qualquer que seja a situação que você esteja passando, coloque isso diante de Deus, sejam conhecidos diante de Deus. Coloque isso diante de Deus. Fale com Deus, coloque diante de Deus com petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, nós não precisamos andar preocupados, queridos. Nós não precisamos andar ansiosos. Se sabemos que temos, se cremos que temos um Deus maior que nós, mais poderoso que nós, mais poderoso do que tudo no universo, que está ali à disposição para nos ouvir e para nos ajudar. Então, o que nós temos que fazer? Orar. Colocar diante dele. Olha aqui o momento de oração. Amém? E por último, querido, o que nós devemos ter em mente é que a palavra de Deus, ela é uma ferramenta que Deus, o Espírito Santo, deixou para nós, que é uma ferramenta poderosa, que nós podemos usar na oração. Quando nós oramos segundo a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está expressa a vontade de Deus, querido. Deus expressa a sua vontade na sua palavra. É só conhecer a palavra, você vai conhecer a vontade de Deus. E aí, quando nós oramos a palavra, o que acontece? Nós estamos orando a vontade de Deus. E orando a vontade de Deus, Deus ouve e responde. O que nós temos que fazer, eu digo isso, já disse isso algumas vezes, vou dizer de novo. O que nós temos que fazer é o seguinte: se nós estamos passando por uma situação, por um problema, a gente tem que identificar aquele problema. Qual é o problema que eu tenho? Está aqui. E aí você tem que buscar na palavra. Por isso que é importante ler e meditar a palavra. Porque você não vai... Quando você lê e medita na palavra todos os dias, você já vai acumulando o conhecimento da palavra dentro de você. Quando uma situação acontece, você já sabe rapidamente identificar dentro da palavra a promessa de Deus para aquele problema. E aí o que você vai fazer? Você vai orar essa palavra. Pai, você vai colocar diante de Deus o seu problema e você vai colocar diante de Deus a palavra. Pai,
eu estou passando por isso, isso, isso e isso. Mas a tua palavra diz isso, 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 isso. Essa é a tua promessa. Então, Pai, eu oro agora e eu reivindico o cumprimento da tua palavra na minha vida. Eu reivindico a tua promessa na minha vida. Eu creio na tua palavra, Pai. Eu creio e tomo posse dessa tua promessa que está aqui na tua palavra, que diz respeito a essa situação que eu estou vivendo para a minha vida. E aí, queridos, deixa na mão de Deus, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém? É assim que nós devemos orar na palavra. E isso é confirmado em 1 João capítulo 5, do versículo 14 e 15, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, queridos? Vou repetir para você, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, queridos? Novamente, vou orar. Mas antes de orar, quero fazer um desafio, renovar o desafio para você. A partir de hoje, não apenas essa semana, a partir de hoje, separe um tempo na sua agenda, separe um tempo no seu dia, querido. Eu não sei qual o melhor horário, isso aí você define no seu dia a dia, na sua agenda, se é de manhã, cedinho, se é no intervalo, no horário de almoço, ou se é à noite, quando chega em casa, mas separe um tempo na sua agenda para você estar diante do Pai, para você ler a palavra, para você meditar na palavra, para você orar a Deus, colocar as suas situações diante de Deus, a sua gratidão, os seus pedidos, os seus queridos. Isso é muito importante, porque isso dá resultado. Isso produz resultado. Deus está interessado nisso, nesse relacionamento. Estarmos juntos com Ele, adorando, agradecendo, reconhecendo a sua paternidade sobre nós, reconhecendo o seu cuidado, o seu amor, reconhecendo o seu favor, a sua graça sobre nós, reconhecendo a sua fidelidade, reconhecendo a sua bondade sobre nós. Isso é importante demais, querido. Sabe, nós temos um Pai amoroso, um Pai bondoso, e nós não podemos deixar passar a nossa vida sem nos relacionarmos com esse Pai maravilhoso que nós temos. Amém? Feche os seus olhos, vou orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra é a verdade. Te agradeço por cada um dos irmãos, Pai, que estiveram aqui junto, assistindo, ouvindo esta palavra. Oro por cada um deles. Que os teus anjos, Pai, ajudem cada um deles, guardem, livrem de todo mal, de toda maldade, de toda malignidade e violência desse mundo. Anjos do Senhor, ajuda-os a vencer cada dia na presença do Pai. Trabalhe em favor deles. Pai, eu oro por cada um dos irmãos da vida plena e abençoo cada um com paz, com alegria, com saúde e com prosperidade. Aqueles que perderam, Pai, o emprego durante esse período, que o emprego volte, empregos melhores, em melhores condições, Pai. Em nome de Jesus, oro também pelos empresários, por novos desafios, por crescimento nos seus negócios, Pai. E também oro por todas as famílias, por paz, por harmonia nas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por aquela família lá de Goiânia, do Messias Farias. Abençoo toda a sua família e declaro sobre eles paz, saúde, alegria e prosperidade. Anjos do Senhor, ajuda aquela família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Compartilhe o vídeo com alguém que ainda não é inscrito no canal. Se você não é inscrito, não se esqueça, se inscreva. Até a próxima, fiquem na paz.